A santa paz de Deus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amados, glórias a Deus. Esse canal Tudo Se Fez Novo. Nós estamos aqui mais uma vez pela misericórdia do Senhor Jesus, a qual Ele tem nos concedido. Louvado seja o nome santo do Senhor de estarmos aqui meditando na luz da sua palavra. Amém. E quero agradecer desde já todos aqueles que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, nossos irmãos, amigos e amigas, amados do Senhor, que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo e que têm aprendido muito, amém, na luz da santa palavra de Deus. Aqui nós apenas aprendemos aquilo que o Senhor tem revelado na luz da sua palavra, amém, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. Então eu agradeço desde já. Para quem não conhece, meu nome é o irmão Jackson, pela sua infinita misericórdia, você tem me concedido como evangelista, presidindo no Senhor, glórias a Deus. Não é mérito meu, algo que nós não merecemos, o que o Senhor nos concede para nós, esse dom. Então esse dom eu estou aqui apenas aperfeiçoando para o louvor da sua glória, amém? Nós não podemos fazer nada sem que o do alto seja revelado, amém? E requer uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus pelo seu bom Espírito, amém? Glórias a Deus. Eu gostaria que também os irmãos podem estar acompanhando lá no canal no YouTube, é Jackson Antônio Alves, escreve o nome inteiro, e ali os irmãos podem estar ali meditando na luz da palavra do Senhor. E glórias a Deus. Então eu agradeço a todos. Eu gostaria que todos estivessem já com as escrituras sagradas. Em segundo aos Tessalonicenses, nós estamos meditando as cartas ao segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Amém? Vamos estar lendo a partir do versículo 6. Estamos aqui, ao qual o Senhor tem nos preparado. Estamos falando sobre a igreja sobre ataque, amém? Nós falamos também na meditação anterior da glórias a Deus, fala o anticristo, o inimigo consumado do Deus e da igreja. Agora nós estamos falando a igreja sobre ataque. Sabemos que a igreja somos nós, né? A igreja somos nós, que o Senhor tem nos constituído na face da terra, amém? Então gostaria que todos tivessem aberto aí em 2 Tessalonicenses capítulo 3, nós estamos lendo com a ajuda de Deus, amém? E a guia do Espírito Santo. Vamos ler aqui. A partir do versículo 6, para nós ganharmos aqui um pouco mais de tempo, para nós não lermos muito, né? Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de vós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes de modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pães à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor é da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias.
O Senhor seja com todo vós. A saudação é do próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo vós. Amém? Então nós estamos falando a igreja sobre ataque. E nós estamos falando algo muito importante, irmão. Nós estamos aqui com esse intuito aqui de nós expandirmos o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o grande amor e poder de Deus a toda a humanidade. Amém? É por isso que em Isaías capítulo 61, versículo 1, eu falo que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e colocar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos e pôr os algemados em liberdade, né? Como nós podemos ver ali, né? Glórias a Deus. Então, esse é o momento que nós estamos aqui, irmão, meditando na luz da sua palavra. Então vamos aqui, nós estamos falando na aula anterior da conclusão que Paulo vai fazer três preciosas afirmações de três coisas riquíssimas que a igreja possui em Deus. Nós falamos, observe, a primeira coisa, que a igreja tem em Deus, versículo 16, a paz. Nós estamos terminando já este texto, né? A paz. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todo vós. Observe diante da possibilidade de uma desarmonia na igreja, Paulo orou para que o Senhor da paz guiasse as ações dele, concedendo paz e unidade à igreja. Isso é importante, irmão. A paz que nós temos por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus, irmão, nada, dinheiro nenhum pode comprar esta paz que nós temos dentro do nosso lar, dentro da igreja, na comunidade dos irmãos, unidos, na mesma harmonia, né? Na união, que é muito importante, irmão. Porque ali na união, diante da presença de Deus, ali Deus derrama paz sobre os seus filhos, amém? Observe que o Senhor Jesus é o Senhor da paz. Ele é a nossa paz, Ele é que nos dá paz. E a Bíblia diz que esta paz é a paz que excede todo entendimento. Olha que maravilhoso. É importante nós frisarmos mais aqui que na linguagem dos Tessalonicenses é a paz que está em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Amém? E nós citamos Filipenses capítulo 4, versículo 7. É a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso, irmão, esta paz. Notem a oração e a paz estão diretamente ligadas, a oração e a paz, irmão. Alguém que confia seus cuidados a Cristo, ao invés de se aborrecer, ficar nervoso, ansioso, experimentará a paz para guardá-lo da ansiedade incensurável, não é isso, irmão? Muitas vezes nós ficamos nervosos, inquietos, ociosos, agitados, nervosos, em vez de nós buscarmos dobrarmos o nosso joelho, buscarmos a presença do Senhor para que Ele venha nos traz paz. Não, nós começamos a andar de um lado para o outro, muitas vezes quebrando a cabeça, ansioso, e pode observar que nada dá certo, irmão, se nós não tivermos a paz de nosso Senhor. A paz do Senhor Jesus nos controla, a paz do Senhor Jesus ela nos guia, a paz do nosso Senhor Jesus ela nos dá mansidão e dá paciência para que possamos sobressair de todas as circunstâncias difíceis, irmão, e resolver os nossos problemas, irmão. Amém? Ela nos dá escape. Por isso que fala, em todas as circunstâncias a paz é nos dada, irmão. Seja qual for a adversidade, seja qual for a circunstância, seja qual for a luta, você tem a paz, irmão, de nosso Senhor Jesus. Apenas nós temos que buscar esta paz. E muitas vezes nós andamos de um lugar para outro, né, irmão? Né? Ouvinte, quebrando a cabeça e ficando e nada dando certo. Amém? A paz de Deus excede todo entendimento. É a paz que não possui origem. Nós temos que entender, não possui origem humana, porquanto não é do homem dessa terra.
mas ela vem de Deus. Ou seja, ela não é qualquer tipo de paz superficial e passageira, mas é um dom divino que guarda os corações e os pensamentos dos seus filhos, dos redimidos em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso, irmão. Então nós temos que buscar essa paz do alto. Nós temos que regozijar com uma disciplina constante. Recuse-se a se preocupar, então, pois com as coisas cotidianas dessa vida. Pois temos que compreender que Jesus, ele dá paz. Aqueles que confiam nele, ele pedem ajuda, irmão. Amém? Devemos estar contentes em todas as circunstâncias. O termo que cede todo entendimento nos dá a ideia de algo que foge da razão humana, está acima dela. É uma paz que transcende, vai além, supera e é maior que qualquer paz possível de ser encontrada pela busca humana e por nosso próprio entendimento, pois essa paz não é natural, não é terrena, é uma paz sobrenatural que vem da parte de Deus. Deus guarda com a paz dele, guardará o coração e a mente, guardará, ele está falando, guardará. Ao escolher um termo militar, Paulo indicou que a mente está num campo de batalha e precisa ser protegida por um exército, precisa ser guardada pelo exército, não é assim? Por quê? Porque a mente é a área, é o lugar onde mais Satanás quer atacar, onde mais ele quer atacar é ali. Porque ali está o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões entre escolher o bem e o mal, entre escolher o que é certo ou errado, é ali, porque nós temos o livre-arbítrio. É o centro de nossa vontade de decidir ou não, de escolher ou não, de fazer ou não. E ela está, porque ali está os nossos sentimentos, as nossas emoções, alegria, tristeza, ali os nossos sentimentos. Muitas das vezes a nossa mente se torna o que? Vulnerável para o ataque do inimigo. Ainda mais quando nossa mente não está sadia. Pior ainda, é uma porta aberta para o ataque, a nossa mente fica vulnerável para o ataque do inimigo. Visto que o objetivo de uma guarda desse tipo numa situação de guerra, não é isso? É invadir uma invasão hostil, não é? Na guerra, não é assim? Os soldados invadiram, de evitar de uma invasão ou impedir que os habitantes de uma cidade sitiada escapem. Então, pois a paz de Deus opera da mesma forma no cristão. Defende a mente de influências externas que corrompem e mantenha-na concentrado na verdade de Deus. Então é isso, porque nós temos o foco, nós temos a mente de Cristo. Que você tenha o mesmo sentimento, as maneiras de pensar, a maneira de agir, a maneira de falar. A mente de Cristo. Glórias a Deus, amém? Esse que nós temos que focar, porque o inimigo quer nos atacar. E da mesma forma, para que o inimigo não venha fazer com que você venha escapar as coisas boas que estão na sua mente, roubar, né? A mesma que ele não venha, para que venha impedir, para que o Senhor venha impedir que ele venha entrar na sua mente, a invasão da sua mente das coisas ruins e as coisas boas também, que não escapem as coisas boas. Como nós falamos, um soldado que invade uma cidade, para que ele venha, os guardas têm que estar preparados, guardados, para que o inimigo não venha cercar, entrar ali, sitiar aquele vilarejo, aquela cidade, e também guardar os seus habitantes, né, para que eles não escapem. Glórias a Deus. Da mesma forma, a Bíblia diz que esta paz que excede todo entendimento, que na linguagem de Tessalonicenses é a paz que está em todas as circunstâncias. Eu só posso defender, eu só posso entender isso porque a paz não é um sentimento. Esta paz é uma pessoa que ele é a nossa paz. Quem? O nosso Senhor Jesus. Porque às vezes as circunstâncias estão tão desprovidas de fatos encorajadores que a única coisa que pode nos restar é o desespero. Mas, porque o Senhor da paz está conosco, então você tem a paz em todas as circunstâncias, porque Ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos.
E não importa a situação, não importa a circunstância, né? Ele está com você e você tem a sua paz. Esse é o principal. Segunda coisa que você tem em Deus é a comunhão. Glórias a Deus. Observe o versículo 16. Pois a paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todo vós. A comunhão. A parte B fala que o Senhor seja com todo vós, a paz, a comunhão. Quando o apóstolo Paulo diz assim, o Senhor está com todos vós, depois que ele fala que a paz de Cristo, o Senhor da paz, e a paz do Senhor está com você, ele diz que o seguinte, que você tem a comunhão agora com o próprio Senhor Jesus da paz. Olha, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós, porque agora Ele tem comunhão, nós temos comunhão com Ele, Ele conosco. Então, por isso que eu falo que nós temos que buscar a Deus, a paz em Deus, porque nós temos comunhão com Ele. Sem comunhão com Ele, nós vamos ter comunhão com o quê? Com o mundo. Nós vamos ter comunhão com as circunstâncias adversas, com as aflições. Vamos ter comunhão com a ociosidade, como nós falamos. Então, mas nós se unimos com Ele. Então, a paz do Senhor está com você. Ele diz o seguinte, que você tem comunhão com Ele, com o próprio Senhor da paz. Você tem intimidade com Ele. Então o cristianismo é mais do que apenas um credo, é mais do que apenas princípios e normas religiosas. O cristianismo é um relacionamento com Deus vivo, o Senhor da paz. Ele está convosco, nós estamos com Ele. Nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Com Ele nós estamos assentados nas regiões celestes com Ele, e nós estamos escondidos em Deus com Ele. Nós reinamos com Ele, e nós estamos nas mãos dEle, e Ele está com nós. E nós estamos nele. Temos íntima comunhão com Ele. Olha que maravilhoso. Então, finalmente, você tem a paz, você tem a comunhão e você tem a graça. E versículo 18. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todo vós. A paz do Senhor, a comunhão com Ele, você tem a comunhão, então a graça, você tem a graça de nosso Senhor Jesus. Cristo seja em todo vós. Observem, para todas as dificuldades que os Tessalonicenses e também o apóstolo Paulo enfrentavam, a solução era o que? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Olha que maravilhoso. Era a graça. Podemos observar nas cartas segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17, capítulo 12, versículo 7 ao 10, que nós podemos ver lá, é importantíssimo a graça que ele nos concede. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós temos a paz do Senhor. Por enquanto, nós temos a comunhão com Ele, porque nós somos ligados com Ele. E agora nós temos nele a sua graça. Somos ligados com Ele. Agora nele nós temos a sua graça. Amém? Vamos ler. Fala sobre, e justamente aqui fala sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo e a sua fraqueza. Versículo 7 aqui, ó. 12, versículo 7. Ó. E para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que maravilhoso. Então, nós podemos notar que Deus disse ao apóstolo Paulo que a graça te basta. Amém? Podemos observar nas cartas dele que fala sobre o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das elevações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O espinho na carne
inegavelmente foi colocado em Paulo para ele não se ensoberbecer, para que ele não se exaltasse demais pela excelência das revelações. Olha que maravilhoso. E esse espinho na carne que Paulo sofria é para manter-se humilde. Esse era o propósito. O espinho na carne é prova do grande amor de Deus por Paulo. E Deus logo já tomou providência para que Paulo não se orgulhasse, né? Porque Deus certamente conhecia o que? O coração do apóstolo Paulo. E se o apóstolo Paulo se orgulhasse, por isso que foi colocado um espinho na carne dele, permissão de Deus. Porque se o apóstolo Paulo se orgulhasse, vangloriasse, se inchasse no sentido de soberba, por causa das experiências, das grandezas, das revelações e visões, iria ser muito perigoso para Paulo, porque a causa dos inimigos para Paulo, por que seria perigoso para Paulo? Porque causa dos inimigos, ou seja, seria até favorável aos adversários. Paulo, por causa dos inimigos. Por causa da causa do inimigo. Por quê? Porque poderia ser até favorável aos adversários. Por isso seria perigoso. Se Paulo ensoberbecesse, porque com isso os inimigos poderiam colocar em suas próprias mãos armas contra ele mesmo, para destruí-lo, por causa o quê? Da soberba, né? Do orgulho, que procede o que? A queda. Então, por isso que Deus, por amor, se nós observarmos, Paulo orou 3 vezes, pediu para que tirasse esse espinho, Deus recusou tirá-lo, né? Por causa do orgulho, da soberba, para que ele não caísse nisso e fosse a sua queda, irmão. Então, por que Paulo teve o privilégio dessa experiência pela excelência das revelações e visões dada por Deus? Para o quê? Para encorajar Paulo diante das coisas que ele passaria, que ele enfrentaria na sua missão. Sendo que o apóstolo Paulo foi chamado para sofrer, para anunciar aos gentios o evangelho. Todavia, o mesmo instrumento que serviria para encorajá-lo poderia gerar orgulho, soberba. E aí seria a sua queda e a sua derrota. Amém? Porque Deus usou ele tremendamente. Então, para que ele não se caísse no orgulho, na soberba, então foi necessário isso. Olha, por amor de Paulo. Amém? Agora, o apóstolo Paulo poderia se tornar arrogante e gloriar-se de si mesmo e de suas realizações. Então, o apóstolo Paulo entendeu que o privilégio de vivenciar visões e revelações celestiais poderia resultar em orgulho. Então, pois a tentação de se elevar acima de seus companheiros era real, e isso não seria bom para Paulo e sua missão de pregar o evangelho. Então a soberba se intromete sorrateiramente na alma humana e passa a reinar de tal forma que a pessoa não percebe sua presença. Isso é que acontece com muitos. E o espinho na carne, isso serviu para um bom propósito, tornando-se a ocasião para uma revelação. A ele da graça triunfante de Deus, ou seja, do seu poder, que basta em meio às fraquezas de Paulo. Portanto, a palavra carne aponta a fragilidade de seu corpo físico. Por quê? Para um grande propósito, para revelar o poder de Deus na vida dele, a sua graça. Amém? Glórias a Deus. E quando se fala em espinho na carne, podemos ter a ideia do quê? De um espinho espetando a carne, não é isso? Ou seja, um espinho significa farpa, estaca, ou algo pontiagudo. Pode-se imaginar uma dor muito intensa. Portanto, esse espinho na carne refere-se aqui a uma doença física no corpo de Paulo. Muito dolorosa, talvez crônica, poderia ser problemas nos olhos, nevralgia, reumatismo ou algo que lhe causasse dores muito fortes, visto que Paulo pegou. Não tem uma coisa certa ainda, mas é uma suposição. Tudo isso pode ser uma enfermidade física, visto que Paulo pegou malária na região da Galácia, ou poderia ser epilepsia também. Se nós analisarmos em Gálatas capítulo 4, versículo 15, observando esse texto, poderíamos afirmar que talvez poderia ser uma enfermidade física nos olhos de má aparência, ou epilepsia, ou seja, uma problema da visão,
uma epilepsia, mas nada concreto, pois a sua desfiguração era tão repulsiva que os Gálatas poderiam ter rejeitado a sua mensagem devido à sua fragilidade e falta de atrativos. Lembra quando Paulo estava pregando pela primeira vez lá? Em Gálatas, nós vamos ver lá, glórias a Deus, está aqui. Em Gálatas capítulo 4, versículo 15, ele fala: e posto que a minha enfermidade na carne, aqui, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo, nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então ele fala em Gálatas aqui, dá para ter uma noção, esse texto pode afirmar uma enfermidade nos olhos de má aparência, pode ser, e poderia ser uma epilepsia, porque no versículo 14 ele fala: e posto que a minha enfermidade na carne, que era física, vos foi uma tentação, contudo não me revelasse desprezo nem desgosto, antes me recebesse como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Porque provavelmente poderia ser uma epilepsia, um ataque desse tipo. Porque observa a palavra desgosto, em grego é ecto, significa literalmente cuspir. Porque naquele tempo era costume de cuspir na direção de um epilético, desprezando-no para evitar a influência de um espírito maligno supostamente habitando nele. Então eles tinham essa esse costume. Então os Gálatas, pelo contrário, não o desprezou e nem revelasse desgosto, e o receberam com homenagem, embora tivesse essa enfermidade na carne. Entretanto, não sabemos ao certo e não podemos afirmar, não se pode ter certeza de qual era verdadeiramente o espinho na carne de Paulo. Só sabemos que Paulo sofria com isso há 14 anos e era algo extremamente doloroso. Amém? Agora, no meu ponto de vista, embora o espinho na carne de Paulo tenha tido muitas especulações e muitas discussões, eu defino como base no texto de Gálatas capítulo 4, versículo 14 ao 15, que Paulo diz que pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, por causa de uma enfermidade física. E essa enfermidade possivelmente foi contraída na região pantanosa de Perge da Panfilha, onde havia um alto incidente de malária. E alguns estudiosos sugerem que Paulo pegou malária no começo dessa primeira viagem missionária, o que lhe provocava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. E isso está alinhado com alguns fatos, como primeiro, os crentes da Galácia estavam dispostos a dar seus olhos para Paulo, versículo 15. E segundo ponto, termina a carta aos Gálatas dizendo: vede com que grandes letras vos escrevo. Tem outro sentido também. Vedes que com grandes letras vos escrevo, tem outro sentido. Mas olhando para um sentido, supostamente, Paulo tendo esse problema na visão, poderia se encaixar. Não estou dizendo que seria isso a doença do apóstolo Paulo, né? Mas poderia se encaixar. Terceiro, Paulo usava secretários para editar suas cartas. Algumas vezes tomava apenas a pena para fazer conclusão. E quarto, Paulo chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, lá em Atos 23, versículo 3 e 5. Pode ser também, tem outro sentido também nisso, mas pode também se encaixar aqui como problema na visão do apóstolo Paulo também. Não que seja isto. Todos esses indícios nos levam a uma pista. O espinho na carne de Paulo pode ter afetado sua visão, mas tudo isso poderia ser uma suposição nada aprovado. Né? Então, segundo Coríntios capítulo 12, versículo 7, fala, versículo 7, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, nós estamos explicando aqui um pouco sobre essa graça que o apóstolo Paulo recebeu, não fugindo do texto do Tessalonicenses. Por quê? Porque nós temos a paz do nosso Senhor Jesus, a comunhão que nós estamos com Ele conosco,
e nós temos também a sua graça. Então, sua graça basta. E nós estamos aqui. Por que Paulo fala mensageiro de Satanás? O que está claro, entretanto, é que o espinho da carne, uma dificuldade ou uma aflição física muito dolorosa, muito intensa ou enfraquecedora, supostamente, né, tinha vindo através de um mensageiro de Satanás, visto que era causada pela ação satânica de forma semelhante à de Jó. Talvez poderia ser um ataque de maneira demoníaca ao dar a Paulo um espinho para lhe causar desconforto físico muito intenso. Pois era uma ação satânica em benefício do evangelho, porque Deus estava no controle. Se nós olharmos aqui, ele mesmo fala, vamos lá em 2 Coríntios, que ele fala que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetear, a fim de que não me exalta. Então, pois era uma ação satânica em benefício do evangelho, porque Deus estava no controle. A providência divina claramente permitiu isso, indicando Deus como agente invisível, supervisionando todo o processo para que o apóstolo Paulo estava passando, para que Paulo pudesse evitar que se ensoberbecesse com as grandezas das revelações. Portanto, foi permissão de Deus. Então, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, Deus permitiu que o diabo afligisse Paulo, como fez com Jó. Embora o espinho na carne de Paulo era uma experiência dolorosa e humilhante, com o intuito de evitar orgulho pessoal, considerando essa enfermidade como obstáculo ao seu trabalho missionário. Então o apóstolo Paulo orou 3 vezes a Deus e pediu que o libertasse. Versículo 8 está lá. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que o libertasse de mim. Paulo reconheceu, mas Deus não o libertou. Paulo reconheceu Satanás como a fonte do problema. Ele disse que o espinho era mensageiro de Satanás, lhe causando sofrimento ou dor física na carne, da qual não se sabe ao certo. Porque Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Sabemos muito bem que o diabo quer a nossa ruína. Ele quer nos devorar como leão. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Observação: Satanás é o nosso inimigo declarado. Devemos estar atentos contra as operações do adversário. Ele nunca deixa de ser hostil para conosco e está constantemente nos acusando diante de Deus. Satanás é astuto e cruel e ele nos ataca quando menos esperamos, e a sua intenção é destruir-nos completamente. Devido à hostilidade agressiva do diabo, os cristãos devem estar espiritualmente alertas e não somente suportar seus ataques usando o armamento descrito. Qual armamento? Efésios capítulo 6, versículo 10 e 18, a armadura de Deus. Amém? Mas não só a armadura de Deus, mas através da oração, entrando em combate, orando em todo tempo, em todas as circunstâncias, através da oração e luta espiritual com Ele. E assim, na vida de Paulo, como na vida de milhões de pessoas, Satanás usou o sofrimento para tentar derrotá-lo. E Deus permitiu mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Observe, bofetear significa golpear com punho, né? Sentido de que Satanás seria Paulo no rosto, ou seja, dá a ideia de esmurrar. Esbofeteada era um sinal de desprezo no Antigo Oriente. E esbofetear está se referindo ao que? A enfermidade da carne de Paulo, ou seja, aquilo que Deus enviou permitindo golpear Paulo, atormentar Paulo através dessa enfermidade, ou seja, o que for para mostrar a Paulo que a sua graça bastava. Então ele era muito humilhante, amém? Era muito doloroso, porque naquele tempo Paulo naquele tempo era um sinal de desprezo no Antigo Oriente também, amém? Então, aqui trazendo para o lado espiritual da vida do apóstolo Paulo, ele foi esbofeteado, quer dizer, com essa enfermidade, causando dor e sofrimento a ele, para mostrar que a sua graça bastava. Então, esse espinho na carne era muito humilhante e doloroso também.
Enviou o mensageiro de Satanás para me dar bofetadas, para atormentar e impedir que eu ficasse orgulhoso. E agora temos que entender que Deus permitiu que Satanás esbofeteasse, atormentasse Paulo por meio de uma suposta enfermidade, ou seja, o que for, quer diretamente como adversário destrutivo ou indiretamente como agente controlador por Deus. Não para a derrota de Paulo, mas para realizar o desenvolvimento do caráter de Paulo. Ele agora pode o que? Gloriar de suas fraquezas, pois a graça e o poder bastam para permitir que ele continue em seu ministério apostólico. Amém? Então Satanás queria a derrota de Paulo, mas Deus, pelo contrário, queria a vitória de Paulo. Por isso que o espinho na carne de Paulo, Deus permitiu, era de Deus, enviado por Deus, estava no controle. Deus estava no controle. Deus impôs limites para Satanás, que só podia fazer o que Deus lhe permitia fazer, como aconteceu de Jó. Senão o diabo teria destruído a vida do apóstolo Paulo, como aconteceu com Jó. Então Deus enviou aquele espinho e recusou tirá-lo da vida de